Olá, tudo bem com você? Gostaria nesse momento de compartilhar com você alguns versículos da Palavra do Senhor e meditarmos juntos. Está no livro de Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 11 até o versículo 16. Diz assim a Palavra do Senhor: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Diante dessa palavra, a gente pode tirar algumas lições a respeito daquilo que Jesus ele quer para a nossa vida. Primeiro, aqui estamos falando do Sermão da Montanha, onde eu poderia dizer, eu costumo entender que aqui é Jesus dando o início, marcando o início do seu ministério, onde ele começa a anunciar as pessoas, onde ele começa a falar do reino de Deus, mostrar qual é a conduta que o servo dele, que o cristão, ele deve apresentar. E é interessante porque Jesus ele começa falando das bem-aventuranças, e ele descreve várias características, várias personalidades que aos nossos olhos humanos são um tanto quanto contraditórias. Não é a postura do vencedor, não é a atitude daquela pessoa que está nos lugares de maior destaque. Muito pelo contrário, Jesus ele enfatiza a humildade, enfatiza o amor com o próximo, enfatiza a justiça, coisas que na nossa geração, no nosso tempo, têm se perdido. Mas o texto que nós lemos, ele traz algumas temáticas. Primeiro porque é o finalzinho do Sermão da Montanha, onde ele fala a última bem-aventurança, e também ele começa a falar a respeito de como deve ser a vida, as características do cristão. Como deve ser a característica daquele que se declara servo de Deus, daquele que quer viver como servo de Deus. E ele compara o cristão como servo de Deus com dois elementos muito comuns na nossa vida. Primeiro ele compara com o sal e depois ele compara com a luz. Se nós pegarmos a característica do sal, nós vamos ver que é um alimento, uma substância muito útil. Primeiro que antigamente, no tempo de Jesus, era com que se pagava os salários, era uma forma de troca, uma forma de moeda, algo valioso, algo de valor. Então, nós entendemos que Jesus está dizendo para as pessoas que nós devemos ser valiosos, nós devemos ser valorosos. Nossa conduta tem que acrescentar, tem que agregar, temos que ser úteis na nossa vida como cristão. Mas o sal ele também traz uma característica, o seu sabor marcante, o seu sabor forte. Um alimento sem o sal, ele não tem sabor, ele não tem gosto, você não tem prazer em se alimentar. Eu lembro que a minha avó ela tinha hipertensão e ela tinha uma dieta muito regrada, ela não comia sal de jeito nenhum. E eu lembro que comer na casa da minha avó era complicado, porque ela fazia comida sempre na intenção de que ela também fosse se alimentar daquela comida, e não tinha sal nenhum, então não tinha gosto a comida dela, era uma comida totalmente voltada para a dieta que ela vivia. E o que Jesus está nos dizendo é isso, que se nós, que somos sal, se nós perdemos essa característica de dar sabor, de chamar atenção, de dar realmente gosto para este mundo, nossa vida vai perder o sentido. E como é que o cristão, ele, sendo sal, ele deixa de ter o sabor, deixa de ser sal? Quando ele deixa de fazer a vontade de Deus. Quando ele deixa de viver de acordo com o projeto de Deus para a sua vida. Quando ele deixa de dar testemunho de Deus na sua vida, na vida das pessoas que ele impacta, na vida das pessoas com quem ele convive. Então ele perde o sentido de ser. É um cristão que não expressa as características de Cristo. Então para que serve? Para ser pisado, para ser humilhado. E é o que nós temos visto nesse tempo. Muitas pessoas que se declaram ser cristãs, mas que quando vão para um ambiente onde ele deveria dar testemunho, vai para uma mídia, para um local de destaque, eles querem se comportar como as pessoas que não são cristãs, como ímpio, aceitam coisas que os ímpios aceitam. Então, qual o sentido dessa pessoa ser chamada cristã, se não somente para trazer escândalo,
senão para dar mau testemunho, senão para fazer com que outras pessoas que desejavam até se achegar a Cristo desistam disso, ou decidam viver de acordo com sua própria vontade. Então, o cristão ele tem que procurar viver da forma que Cristo viveu, para que ele continue dando sabor, continue sendo sal, continue sendo marcante nessa geração. Outra característica, Jesus nos diz que nós somos como uma luz, como uma candeia, como uma tocha acesa. É interessante porque a tocha, né, na época de Jesus, nós estamos falando de luz gerada pelo fogo. Não é como a nossa luz moderna que nós temos de LED e de outras tecnologias ainda mais poderosas, mas estamos falando do fogo, daquela luz básica, que além de iluminar, traz calor, que espanta os animais, mas que também atrai os olhares. É interessante que quando uma pessoa, nós vemos isso nos filmes, né, quando a pessoa está fugindo no mato, em alguns lugares assim, ela tem aquele receio de fazer uma fogueira para que não chame a atenção dos seus perseguidores, né? Então, ao mesmo tempo que o fogo ele espanta os animais, né, selvagens, ele aquece, mas ele também atrai as atenções, ele atrai os olhares, porque quando você está em um ambiente escuro, um ambiente sem iluminação, que alguém acende uma luz, por menor que seja, a atenção de todas as pessoas voltam para aquela luz, para aquele foco de luz, porque o ser humano ele carece disso. O ser humano ele não foi feito, não foi constituído por Deus para viver em ambientes escuros. O ser humano ele é um ser diurno. Os seus olhos, os nossos olhos, eles não foram feitos para enxergarmos na escuridão. Então o ser humano ele busca a luz, ele deseja a luz. E quando alguém que vive com Cristo, que foi transformado por Deus, ele chega em um ambiente, ele chega com a luz divina. É a luz de Deus chegando naquele ambiente. Então as atenções serão voltadas para aquela pessoa. Mas infelizmente muitos têm se tornado luzes apagadas. Ou luzes que são como aquelas luzes escuras e coloridas, não são luzes que iluminam. Podem até trazer um certo efeito estético, mas não trazem aquele papel, aquela função de iluminar, de atrair os olhares para iluminar, para conduzir, para ajudar na navegação, como um farol ele faz. Então, nós como servos de Deus temos que ser luz. Mas Jesus ele diz, no versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Jesus está nos dizendo, olha, nós devemos viver de acordo com a palavra de Deus para que nós sejamos pessoas que atraem os olhares para Cristo. Pessoas que conduzem as outras através da luz de Cristo. Para que nessas nossas atitudes, para que da nossa forma de agir, as pessoas glorifiquem a Deus. Porque o brilho não vai ser nosso, a luz não será nossa. Nós seremos meras tochas que portam a luz, que portam o fogo para iluminar. Mas a luz ela não é nossa. No entanto, quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo obras que glorificam a Deus. Nós estamos fazendo coisas que agradam a Deus. Mas no versículo 11 e 12 que nós lemos, Jesus fala, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e maltratarem por causa de mim. Então, o cristão ele tem que estar preparado para ser perseguido, caluniado, maltratado, pelo simples fato de ele estar levando luz às trevas. Porque se você já teve a experiência de ficar durante muito tempo na escuridão, passar muito tempo em um ambiente escuro, seus olhos eles se acostumam com aquela escuridão. E quando você chega ao sol, você parece que está ficando cego. Você não consegue, a luz incomoda, você não consegue abrir os olhos direito. Aquilo lhe causa muito incômodo. E o cristão, quando ele chega em um ambiente com a sua postura correta de fazer o que é certo, se ali há práticas que desagradam a Deus, o cristão vai incomodar. O cristão ele não vai ser bem aceito. Se ele não se corromper, se ele não se misturar para fazer o que é errado, ele vai trazer incômodo. As pessoas vão reagir. As pessoas que estão acostumadas a viver na escuridão vão querer continuar vivendo na escuridão. Porque Jesus ele fala no livro de João que aqueles que são das trevas, aqueles que praticam o mal, eles querem viver nas trevas. Eles não querem a luz para que as suas obras más não sejam vistas e reprovadas. Eles querem continuar na escuridão. Mas nós, como servos de Deus, como cristãos, temos que levar essa luz a este mundo. Nós não podemos deixar de levar essa luz. Nós não podemos deixar de salgar, porque senão para nada mais vai servir a nossa vida, senão para ser pisada pelos homens, senão para ser humilhado, desprezado, lançado no escárnio. E lembre-se, ser perseguido, ser humilhado, maltratado por estar fazendo a vontade de Deus
é ser bem-aventurado. Mas ser desprezado, rejeitado, porque nossa vida já não tem mais sentido, não tem mais sabor, não tem mais luz para iluminar os homens, isso é uma vergonha. Isso é aquilo que Deus não quer que a gente viva. Então, vamos buscar realmente viver aquilo que Deus tem preparado para nós, aquilo que Deus quer de nós. Amém? Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida aqui, quando estiver ouvindo essa mensagem, e que você possa transmiti-la para outras pessoas, passar adiante, compartilhar, você possa curtir e compartilhar esse vídeo para que ele alcance mais vidas. Também deixe um comentário, inscreva-se no canal, porque o que Deus tem preparado para você, só você pode rejeitar. Só você pode impedir de que o plano de Deus se manifeste na sua vida. Mas se você aceitá-lo como seu Salvador, se você buscar viver de acordo com a sua palavra, Deus ele tem algo muito especial para você. Um abraço, fique com Deus.